Olá, eu sou José Roberto Staglioli, mais uma vez aqui na TV Mundi, apresentando o programa Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp. E nesse programa, você já sabe, a gente aborda sempre temas sobre o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre motivação no trabalho. Aqui em nossos estudos, a Selma Horta, uma educadora neurolinguística, que vai colaborar conosco nesse programa. Selma, obrigado pela sua presença. É um prazer estar com vocês. Selma, vamos explicar assim rapidamente o que é neurolinguística, porque aqui você é uma educadora neurolinguística, o que é isso? A neurolinguística, ela associa o termo neurológico ao termo linguístico. Então, é uma forma de você educar a sua neurologia através da linguística, que são os símbolos verbais, não verbais, né? A você emitir suas conquistas, né? Obter as suas conquistas, fazendo as suas programações. Quer dizer, pela palavra, então. Pela palavra falada ou não falada. Não falada também. É o verbal. Porque se eu fizer assim, você sabe o que eu estou me referindo. Então, a simbologia, todo esse gestual, ele também fala, sem ser pela palavra então eu falada. estou bom nisso aqui, porque eu falo mais com a mão do que com a boca, descendente de italiano, então é tudo. Isso. E se fazendo entender com esses gestos, é que emite a comunicação. Né? Muito legal. E aí a sua neurologia marca que aquele símbolo significa aquilo que você quer dizer. Então, emitindo essa comunicação, aquilo fica marcado, você pode fazer um bom uso disso. Legal, muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre motivação no trabalho, né? Às vezes tem empresário que se preocupa com isso, de motivar os seus funcionários, e tem empresário que acha isso uma balela, né? Que o empregado tem que estar sempre motivado, né? Selma, qual é a sua opinião? É importante esse trabalho de motivação do empregado dentro da empresa? Olha, é muito comum isso que você falou. Por incrível que pareça, existe muito empresário que ainda acha que isso é uma balela. Não, não é balela, não. Todos nós precisamos de motivação, né? Quer na nossa família, dentro da nossa casa, no nosso rol social. Todos precisamos de motivação, porque a gente rende mais. Quando a gente está feliz, a gente rende mais. Então, motivar o funcionário é papel inteligente do gestor. Então, nós temos que motivar o nosso funcionário a trabalhar. Agora, o que vamos discutir um pouquinho, o que é aquela motivação externa, de alguma coisa que você age sobre o funcionário através da neurolinguística, e aquilo que é uma coisa interna. São duas coisas diferentes, Selma? Na verdade, quando a gente fala que vai motivar o funcionário, é uma grande ilusão, né? A motivação, ela vem realmente de um estado interno. A semente mora dentro de cada um. Então, o que você pode é ser perspicaz o suficiente, ter técnicas, no caso terapêuticas ou até de gestão, né, para que você conheça, pela observação, qual é a semente que aquele funcionário, que aquela pessoa tem da motivação. E aí você vai alimentar, exatamente. A feridinha dele ali na verdade, aspecto positivo, né? Como é que você vai cutucar ali para ele exatamente. Despertar? Então, aí é que mora o treinador, né? Aquele que é treinado para observar isso e para reconhecer o que poderia transformar aquela semente, irrigá-la e transformá-la em alguma coisa produtiva. Então, o gestor é aquele cara que tem que ficar olhando para cada funcionário, percebendo aquilo que motiva o trabalho dele, que para uns pode ser o dinheiro, para outros pode ser um elogio, para outros pode ser uma realização profissional, né? E age diferente, pessoa por pessoa. Com certeza, é uma coisa muito pessoal,
e é mesmo personalizado. Não é uma ação coletiva. De forma alguma. Inclusive, claro, o gestor ele vai contratar um trabalho de autoaperfeiçoamento para a sua equipe, o trabalho vai ser realizado em equipe. Depois que a gente conversa com a empresa e vê quais são as necessidades básicas. Quando você faz um trabalho coletivo na empresa, você não vai pontuar a questão pessoal daquele funcionário. Então, você vai pegar uma média, né? Sim. A maioria do grupo, eu percebo que eles estão com problema de relacionamento na equipe. Você vai pontuar aquilo que favorece uma maioria. Agora, aquela pessoa está desmotivada, então ela não vai ser trabalhada na equipe. Ela vai ser chamada... Um trabalho individual. Isso, ela vai ser convidada, né, a fazer um trabalho individual. Porque antes de você ser funcionário, você é uma pessoa. Ser humano. Um ser humano. Então, este ser que é holístico, que tem a sua parte psicológica, a sua parte intelectual, não é? A sua parte espiritual, essa pessoa é um conjunto que se leva para o trabalho. E se esse conjunto não está bem, ele não vai produzir tudo o que é possível. O gestor perspicaz, ele sintoniza com essa limitação e propõe o trabalho. É aí que ele acerta e é aí que ele ganha a confiança do funcionário, das equipes, e a coisa acontece bem produtiva, ele vai ficar feliz. Interessante. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos ao nosso programa Emprego em Carteira. Estamos aqui hoje com a Selma Horta, que é uma educadora neurolinguística. Estamos falando sobre motivação. Selma, que tipo de atitudes, dá um exemplo para nós, de atitudes que o empresário pode tomar para motivar a sua equipe, por favor. Pois não. Quando o gestor de RH quer fazer um trabalho com a equipe toda, ele, via de regra, contrata um coach, né, para promover uma entrevista, pontuar quais são as necessidades que ele pretende, né, atingir. E aí, através de uma entrevista, relatórios que ele possa ter levantado, ele vai pontuar. Eu quero que a equipe se interaja entre eles de uma forma mais amigável. Eu percebo um trabalho muito frio entre eles. Ou então, está tendo muita fofoca no departamento. Então, ele vai pontuar. Eu quero melhorar relacionamento na equipe, que eu vejo é uma equipe nova, eles não estão se entrosando bem. Isso é uma contratação, então, de um coach, né, cuja tradução ao pé da letra é um treinador, né, que a gente usa muito o exemplo do futebol, né, que o treinador é aquele que vai motivar a sua equipe, não só treinar tecnicamente, como motivar a sua equipe para entrar em campo e vencer o jogo. Então, esta é uma solução externa. Isso. E interna, pode haver também? Eu posso conseguir uma solução interna? Como a gente conversou, eu nunca vou ser capaz de introduzir um treinamento, um exercício, alguma coisa em alguém, se esse alguém não estiver preparado para absorver. Claro. Então, o que a gente promove é uma série de atividades, né, de vivências. Então, a gente divide os grupos. Depois que foi feita aquela entrevista, que a gente pontuou o que vai ser trabalhado, a gente faz vivências lúdicas, né? Onde essas pessoas vão estar trabalhando em grupo, em situações que não tem nenhum contexto da organização e que vão pontuar a sociabilidade, vão pontuar o quanto que ele está sendo receptivo ou não. Isso pode ser usado esporte, pode ser usado jogos de tabuleiro, né? Tudo isso bastante programado e focado no objetivo que se quer alcançar. Depois a gente faz uma reunião, digamos assim, né? O fechamento
daquelas atividades, e aí todos concluem, né, que em algum momento foram mais egoístas, que em algum momento não foram tão solidários, e aí então a gente faz o fechamento, incluindo aquela temática dentro do contexto organizacional, né? E aí quando a pessoa percebe que ela age assim, não só na temática lúdica, mas também dentro da organização, aí ela percebe o quanto aquilo foi bom para ela. Aí não é bom só para ele como funcionário, é bom para ele em casa, nos relacionamentos sociais, né? Às vezes eu percebo na empresa que o funcionário, às vezes quando entra, alguns deles, né, eles estão com muito mais foco em o que a empresa vai oferecer para eles do que o que eles vão oferecer para a empresa em troca do salário que recebe. Isso acontece muito. Acontece muito mesmo. E aí é que entra o trabalho de autoaperfeiçoamento pessoal, sabe? Então, eu confio muito no gestor que quando ele faz o cadastro de contratação mesmo do seu colaborador, que ele não só se preocupe em conhecer o que aquele funcionário tem de técnica, de profissional para oferecer para ele, e sim, quais são suas metas, seus objetivos pessoais. Sim. Porque a partir do momento em que você conhece até onde aquela personagem quer chegar, você pode medir o seu voo junto com ele, o quanto você pode confiar naquelas asas. Sim. Né? Então, na entrevista você já pontua isso. Tem que prestar muita atenção. A gente presta muita atenção nesse aspecto nas entrevistas que a gente faz. É muito importante. Outra coisa, Selma, e aquela pessoa que a gente percebe, às vezes nas entrevistas também a gente percebe, que não é o objetivo aquele trabalho, que ele está ali só porque ele não conseguiu o trabalho que lhe satisfaz, que é o desejo dele, mas por questão financeira ele quer aquele emprego e depois não tem motivação para trabalhar. Quando o gestor percebe isso, ele precisa já ficar bem esperto, né? Porque esse funcionário não é um funcionário que lhe vai render alguma coisa. Então, dentro do contexto dar e receber, ele, como gestor, está sendo prejudicado. Então, é necessário que seja chamada essa pessoa, né, e perceber. Ela quer um tempo, ela precisa de um tempo para se adaptar, ou ela realmente está só usufruindo de um benefício que lhe é de direito, né? Então, aí, ela precisa tomar tenência, como a gente diz, né, e ser desligada, porque o compromisso é o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente percebe hoje que na construção civil está acontecendo uma coisa muito interessante, porque está faltando mão de obra. Então a construção civil está retirando pessoas de outras atividades, e muita gente, e treinando para trabalhar na construção civil. E eu, percebo que uma hora isso pode dar problema, porque depois essa pessoa pode não se satisfazer com esse novo trabalho. Você está enxergando um tipo de problema. Eu enxergo um outro também. Onde será que os nossos netos vão morar, né? Isso. É capaz que a casa caia, porque se a pessoa hoje está sendo retirada de um setor para ir para um outro, sem treinamento, só porque a indústria da construção civil, né, digamos assim, está de vento em popa, nós teremos lá para frente um problema sério de habitação caindo na cabeça, né? Aí já não é nem uma questão de motivação, já é uma questão de responsabilidade. É verdade. Não dá para você motivar uma pessoa que não está preparada para capacitada para aquela ação. Selma, nosso tempo encerrou. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço também a participação aqui com vocês. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um case de sucesso na área de relógio de ponto eletrônico. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira.
aqui na TV Mundi. Vamos então falar mais uma vez sobre essa confusão de ponto eletrônico. Estamos aqui no nosso programa hoje, nossos estúdios, com o Odir Filho, que é um empresário, proprietário da MG Recover. Odir, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Poxa, Zé, você não sabe o prazer de estar aqui com você. O prazer é meu amigo Odir. Odir, conta um pouquinho da MG Recover. Onde fica a MG Recover? A princípio, a MG Recover, que o nome anterior era Recover, só. Situado na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né? Como eu sou de Minas, já com os filhos já criados no Rio e tudo, né? Eu voltei para Minas e levei a Recover para minha cidade. Por isso o MG lá na frente? Aí coloquei o MG. Legal. Tá? Ela transformou-se em MG Recover. A minha empresa está situada em Pirapetinga, Minas Gerais. Pirapetinga é a terra dos cantos, contos e encantos. Legal. Por que isso? Porque é uma cidade linda, gostosa, mas assim, de história maravilhosa. Tá? Quando eu falo cantos, contos e encantos, eu lembro do meu sobrinho Zezinho, né? Porque ele adora quando eu falo isso. Né? Agora, a minha cidade... Zezinho aqui, né? Ok, obrigado. Quando eu digo isso, né, é uma satisfação. É um advogado hoje também no Rio de Janeiro, né, mas o sujeito é maravilhoso. Né? É um cara que quando falo, acho que até inventou isso aí. Né? Quando eu divulgo, ele fica numa felicidade só. Mas vamos lá, Pirapetinga está situado em Minas Gerais, na divisa com o estado do Rio. Ah, então você está pertinho do Rio de Janeiro. Não, assim, você está na cidade, atravessou a ponte, é estado do Rio. Então você não atende só Pirapetinga, você atende também Rio de Janeiro. Não, eu atendo mais o estado do Rio de Janeiro. Ah, mais o Rio do que Minas. Isso, Pirapetinga é uma cidade de 15 mil habitantes só. Então, tem uma grande indústria, tem uma grande distribuidora e um comércio normal. Pequeno. Tá? Só. Então, eu tenho do lado, noroeste fluminense todo, Itapiruna, Santo Antônio de Pada, Campo dos Goitacazes, Macaé, aquela região toda. Aquela região toda você atende. Exatamente. E como começou essa história, né, com... Deixa eu lembrar só uma coisa tá, okay, ao nosso espectador, que o Odir, cara, é um cara muito experiente na área de informática. Ele não é simplesmente um vendedor de relógio de ponto. O Odir é um analista de sistemas que desenvolve software há mais de 40 anos, né, Odir? Ou pelo menos uns 40 anos. Comecei a desenvolver sistema em 1969. Então já mais de 40 anos. Apesar de ser jovem, mas é porque eu comecei muito cedo. Ah, começou muito cedo, né? E você trabalhou então, como eu, desde aquela época do mainframe. Exatamente, que só a CPU talvez não coubesse nessa sala aqui. Então, realmente é uma história muito grande. Eu também tenho uma história parecida de desenvolvimento de software, eu tenho um pouquinho menos, né? Não conto para ninguém, mas eu sou mais novo que ele, eu tenho um pouquinho menos. Eu tenho 37 anos de desenvolvimento de software e passei pela mesma, trajetória aí do Odir de mainframe para depois vir para microinformática. Exatamente. Mas conta mais um pouco da sua cidade, então, algum case que a gente teve lá. A minha empresa, eu sou, como você disse, desenvolvedor de sistema. Então tenho vários sistemas. E lancei em 2000 o primeiro ponto biométrico. Pois não. Né? Assim, foi de uma recepção, a biometria no mercado era muito boa, mas como você sabe, tem muitos clientes só te compra se o outro comprar, se o vizinho comprar. Né? Acha bonito, mas tem medo, né? Da tecnologia. E foi muito difícil para mim. Para começar, todo mundo achava maravilhoso e... Mas tinha medo. Tinha medo. Até que o governo resolveu também usar biometria.
o Lula começou a falar na televisão, né? E assim, foi divulgando. E as eleição... A eleição que agora vai começar. Então, aí a clientela começou, não, isso realmente funciona né? E começou a adquirir. O Detran, né? Os DSV, Departamento de Trânsito, para tirar a carta. Começaram a adquirir o meu sistema. Só que aí eu levei uma paulada, né? Veio o governo e disse, acabou, não tem mais ponto eletrônico. Tem que ser registrador eletrônico de ponto. O REP. E eu fiquei para morrer, que eu tinha um potencial muito grande, né? Para colocar o meu sistema no mercado. Falei, e agora, como é que vai ser? Né? Também tem outro sistema de academia, clube, né? Frequência escolar, tem isso tudo. Já atuou em toda essa área. Eu estava colocando com o ponto como meu carro-chefe na época, né? Falei, o que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir meu REP também. Ô Zé, eu encontrei muita dificuldade. É difícil. Quem fazia avaliação do REP pedia 30, 40 mil reais para mim começar, e eu não estava entendendo. Eu achava que aquilo era um cartel, e eu já estava ficando doido, tinha um projeto, eu passei o projeto, não, isso não serve, tem que ser assim. E como é que tem que ser assim? Não sei. O projeto eles não davam nenhuma informação. Para os fabricantes de relógios de ponta, eles complicaram bastante. Muita gente desistiu. Mesmo. Por isso que eu achava na época que era um cartel. Eu falei, não é possível, vocês estão querendo proteger aí meia dúzia. Mas não foi isso, não. Não, eu sei que não foi, mas eu achei. Na época eu achava isso. Então, Zé, aí a minha mulher, com um lampejo, né, de luz, falou comigo, ô Di, pô, não fica se matando por causa disso, né? Por que você não faz uma parceria com um fabricante? Já está, né? As mulheres sempre salvando a gente das encrencas, né? Exatamente, sempre salvando a gente. Aí eu procurei um fabricante que disse para mim o seguinte, olha, agora já estou com o quadro cheio. Vamos deixar uma próxima oportunidade. E eu falei, pô, eu tenho que atender meus clientes, como é que vai ser? Aí eu vi lá em Forcomp. Falei, vou mandar um e-mail para o Inforcomp, né? E a Inforcomp me aceitou. Cara, olha, eu fiquei numa felicidade, porque a máquina é uma maquininha robusta, boa mesmo, entendeu? Não dá problema nenhum. Então, imediatamente, eu comecei a trabalhar e instalar essa máquina da Inforcomp. E usando o meu software de tratamento. Você usou o teu software? De tratamento. Na verdade, a Inforcom passou para você, isso, as DLLs. Eu tenho, né? E aí, vem muito bem, até hoje. Não tem reclamação, tem vendido algumas máquinas, mas o governo atrapalhando, mudando as datas de validação daquilo ali. Mas mesmo assim, tem um potencial muito grande pela frente. Está indo. Está indo. Está indo. Não com a velocidade que a gente esperava. Eu queria que nem, talvez nem que você também. Eu também me decepcionei muito, mas está indo. Está indo. Está indo. Muito bom. Meu amigo, nós temos que encerrar o nosso programa, infelizmente. O papo com você está muito gostoso, a gente poderia conversar horas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um grande prazer recebê-lo no meu programa e gostaria de que você deixasse o site da sua empresa para quem quiser consultá-lo. O meu site é mgrecover@gmail.com. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar com você, Zé. O prazer foi meu. Para mim, a Inforcomp foi um achado. Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. Vocês são, assim, de uma gentileza, de um atendimento muito bom. Fico satisfeito. Entendeu? Só tenho a agradecer essa oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando, infelizmente, mais um programa. E espero contar com vocês mais uma vez. Quem quiser mandar um e-mail com sugestão para o programa, empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Um grande abraço para todos, até a próxima e um bom trabalho.